Dia 24 de fevereiro de 2022, o dia em que a Rússia invadiu a Ucrânia, o fez porque não havia outra alternativa. A escalada do Zelensky já fazia ele clamar por mísseis nucleares na Ucrânia. Quando deputados republicanos, você que é bolsonarista, deputados republicanos, não admitem que a Argentina... Atenção, os Estados Unidos está mais perto da Rússia do que da Argentina. Os Estados Unidos está mais perto da Rússia do que da Argentina. Eles não admitem que a Argentina receba armamento russo ou chinês. Não está admitindo porque lá só tem bunda mole, só tem bosta rala, identitário, maricas. Não admite isso. Agora os caras querem ir para a Ucrânia, a 600 quilômetros de Moscou, colocar mísseis nucleares. Dia 24 não teve outra alternativa a não ser o ataque. Putin nunca disse que ganharia a guerra em 3 dias, em 3 semanas. Putin nunca disse isso. Isso daí é uma verdade tão grande quanto os cachorros que foram comidos na Venezuela, porque, segundo consta, na Venezuela não tem pet. A Venezuela era o país com o melhor índice de alimentação. Há 15 anos atrás, o país mais bem nutrido de todas as Américas era a Venezuela. Embargos econômicos e perseguição atrás do seu petróleo, porque na região do Orinoco se descobriu a maior província petrolífera do planeta. As maiores reservas de petróleo do planeta estão ali. Aí sim, começou a opressão. E, realmente, Maduro não é Chaves. Maduro está mais para ser Madruga. Mas, mesmo assim, conseguiu ser resiliente. Resiliência é a capacidade de você ser apertado, esmagado e voltar à condição anterior. E os venezuelanos estão sendo resilientes. A Venezuela é uma ditadura sanguinária, é mentira. Os capitalistas venezuelanos podres de ricos, em bairros milionários, moram lá numa boa. Tem tudo do bom e do melhor. É tudo mentira. Mas você ouviu essa mentira repetida tantas vezes por idiotas. Por isso que é onde vem a minha ojeriza, muitas vezes, ao Olavo de Carvalho, onde ele fala boas coisas, mas faz cagadas homéricas, principalmente inventando essa história de comunismo. Não existe comunismo na Venezuela. Não existe mais comunismo hoje em Cuba. Não se sustenta. Mas Putin nunca disse isso. Isso daí são os cachorros da Venezuela. Putin em nenhum momento falou em 3 dias, em 3 meses ou em 3 anos. Aliás, a Rússia nunca estabeleceu data alguma. A Rússia disse que iria desmilitarizar e neutralizar os nazistas. Quem disse tudo isso aqui foi a mídia atlanticista, através de canais vagabundos, de gente vendida, da mídia mainstream, da mídia atlanticista. Eles conseguiram criar na sua cabeça que um país que perdeu 27% do seu território, aonde 60% do PIB do país vem dali, aonde eles perderam 550 aviões, 300 helicópteros, mais de 40 mil veículos blindados e peças de artilharia, que praticamente perdeu 400 mil homens que estão enterrados embaixo da terra, está ganhando a guerra. Porque mandaram um drone num prédio que quebrou 5 janelas em Moscou. Vocês conseguem engolir isso, porque é o que fazem. Toda a estrutura de defesa aérea eletrônica da Ucrânia, que era o segundo país, era o primeiro país depois da Rússia mais militarizado de toda a Europa, foi destruído. A frente de batalha foi renovada várias vezes e tudo foi destruído. Só que
o Ocidente vendeu outro peixe para você. Porém, toda a narrativa de identitária do Ocidente vai por água abaixo quando se confronta efetivamente com Putin, uma raposa que passou a usar a seu favor toda a destruição econômica que acontece na Ucrânia e passa para a Europa por osmose. Hoje, todo o esforço de guerra da Europa se resume a isso. A isso. A exatamente isso. E agora estão querendo a França revoltada. Por quê? Putin dá o primeiro golpe, fecha com a Arábia Saudita. Putin fecha com a OPEC, OPEP+, petróleo sobe, gás dispara, energia cara. A Europa, esse ano, a Europa passou bem o inverno enchendo os cofres da Rússia de dinheiro, do Irã, fingindo que estavam comprando petróleo de Marte. Até os Estados Unidos comprou petróleo do Irã. Até os Estados Unidos comprou petróleo da Rússia. Transbordo em pleno oceano, pego por clique. Né? Mas Putin achou pouco. Putin quer o couro do Macron, quer o couro da Europa. A Espanha é um dos países menos afetados, até porque necessita menos de calefação do que os outros, assim como Portugal também paga pesado pelas suas escolhas. A Rússia faz a guerra na Ucrânia e quando a França descobre o Mali, diz que o Mali não está para peixe, Burkina Faso mete o pé. E o Níger, o fornecedor de urânio barato para as termonucleares francesas, fecha as portas e bota a França para correr. A junta que aplicou o golpe de Estado, essa semana está imparável. Tá? Estão querendo fazer sanções, estão querendo fazer bloqueamentos e uma série de coisas, só que a turma está totalmente refratária a tudo. O Banco Central do país cancelou a emissão de 30 bilhões de francos CFA, tá? Porque o franco é CFA, deve estar esperando a moeda dos BRICS para ser mudada. A região de Sahel, onde a França e os Estados Unidos e outras potências que vivem pelo mundo não cuidam de suas casas, não. Sempre com a historinha de lutar contra o Estado Islâmico e Al-Qaeda, que são criação deles mesmos. Eles criaram. Lá na Síria, depois que a Rússia entrou para lá, com os Spetsnaz e com os Wagner, acabou a historinha de Al-Qaeda, acabou a historinha de grupo terrorista fazendo... Lembra dos atentados Cinemascope, como se chama? 8K, onde os caras eram incinerados vivos? Tudo uma bela armação, os capacetes brancos, as quadrilhas ligadas à Legião Estrangeira. Agora o ministro da Mineração, o líder do partido governista e o ministro do Petróleo, Mahamane Sani Mahamadou, filho do ex-presidente Zofu Mahamadou, foi todo mundo em cana. E agora, uma pausa para os comerciais. A França quer decretar guerra ao Níger, mas como? Por aonde? Com que roupa? Os Estados Unidos, por outro lado, fica entre a cruz e a caldeirinha, porque os Estados Unidos é aquele amigo que se dá bem, roubando os amigos da Europa. E a falta de energia na França e, consequentemente, no urânio que ela vende para a Alemanha,
vai fazer falta no inverno, que já está logo ali. O ano passado deu para passar. E esse ano vai dar para passar? Energia nuclear foi tocada a 1000. A França não se fez de rogada. Tocou fogo. Só que agora o urânio que vinha do Níger parece que vai cessar. A reportagem diz que a União Europeia e o Níger mantêm laço há décadas. Não é laço, é exploração, é roubo, é miséria, é pobreza, é desgraça, é tragédia. É levar a riqueza de um país e dar esmola, dar o pão vencido, dar o leite azedo. É aquela pessoa que é muito boa, né? Quem diz isso, a União Europeia e o Níger mantêm laços há décadas, o ataque inaceitável ao governo democraticamente eleito coloca esses laços em perigo. Quem diz? A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, uma vagabunda, bandida, ladra. Bandida, ladra, e a França em desespero, porque o Níger é o 7º maior produtor mundial de urânio. E quem usa ele, eles não usam para nada. Claro que a mídia diz que agora trata até câncer o urânio. O que trata é a miséria, a miséria humana. Mali e Burkina Faso fizeram a festa. Prigozhin, aquele que dizem que é perseguido na Rússia e ri da cara do Ocidente, já tirou onda e mandou a real. Essa Rússia já passou de perto dessas nações. A salvação dele seria a Nigéria. O presidente é lambe-saco, mas a Nigéria, se tomar cuidado, é o próximo país a sofrer um golpe. Por quê? Porque a oligarquia africana já não aguenta mais tanta exploração, tanta canalice. Putin dá um checkmate em plena África. Putin, que eu falei ontem e repito hoje, é o grande homem do século. Todo mundo tem que se curvar a Putin. Salvou a Rússia, salvou o mundo dessas pragas, desses cânceres que tem que ser varrido para debaixo do tapete da história.